Olá, viu galera, nota 10, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar sequência às videoaulas referentes ao reino vegetal e o assunto da aula de hoje vai ser Pteridófitas. Nós vamos ver as características gerais, seus principais representantes, o ciclo reprodutivo desse grupo de plantas que tem como exemplos, então, mais conhecidos as samambaias, mas além das samambaias também se destacam as avencas, salvíneas, selaginelas, o xaxim, o próprio xaxim que a gente coloca a samambaia, né, tão comum da gente plantar a samambaia no xaxim, o xaxim é também um exemplo de pteridófita, certo? E a principal característica desse grupo de plantas, e aqui eu vou falar sobre a samambaia, mas obviamente vale, né, para os outros grupos, né, para os outros exemplares, é o fato do esporófito ser a fase duradoura agora. É uma das características mais marcantes desse grupo de plantas é que a planta adulta, então, a fase dominante, a fase mais duradoura e vascular, pela primeira vez a gente tem uma planta vascular, é então o esporófito. A fase temporária, que aparece apenas na época da reprodução, é o gametófito, que aqui ele é chamado de protalo nas pteridófitas, e ele tem um tamanho de em torno de 1 centímetro de comprimento. Parece aqui, né, um coração, né, bem bonita essa estrutura, e é então a estrutura produtora de gametas, mas é temporária. Ele é a geração então menos duradoura, só aparece realmente na época da reprodução, certo? Bom, além desses aspectos, então vamos reforçar que eu falei anteriormente. Então a fase duradoura é o esporófito. Então é no esporófito que possui os esporângios, que se agrupam então em estruturas chamadas de soros, e são nessas estruturas onde vai acontecer a meiose e a produção de esporos. Já o gametófito então é denominado de protalo, é bem menos desenvolvido que o esporófito. O gametófito é hermafrodita, ele apresenta as duas estruturas produtoras de gametas dentro dele, tá? Por isso que ele é hermafrodita. E aí também uma das coisas marcantes, vocês não podem esquecer, foi no grupo das pteridófitas que surgiu os vasos condutores xilema e floema. Por isso nós falamos que as pteridófitas são as primeiras plantas vasculares ou traqueófitas, tá? Guardem bem aí essa nomenclatura botânica. Aqui só um detalhe dos soros, então, essas estruturas produtoras de esporos, a gente chama os soros, então, representam um conjunto de esporângios. Eles são como se fossem pontinhos mesmo, alaranjados, às vezes preto, às vezes amarronzado, dependendo da espécie, e dentro dele então vai acontecer o processo de meiose com a produção dos esporos. Então não vale, gente, tirar, né, esses pontinhos pretos alaranjados das folhas da samambaia, não é doença, né, não é um fungo, por exemplo, são as estruturas produtoras de esporos. E aqui do lado a gente só tem um detalhe muito bonito, eu acho uma estrutura linda, que é a folha jovem. Das samambaias, ela tem essa estrutura bem bonita, como se fosse uma espiral, né? Então é só a folha jovem, tá? Não é estrutura produtora de esporos, não. Soros é que são as estruturas produtoras de esporos, beleza? Agora, vamos dar uma ênfase aqui maior às diferenças desses vasos condutores. A presença dessas estruturas trouxe vantagens para esse grupo de plantas, grande porte. Agora as pteridófitas podem atingir mais de 2 metros de comprimento. O tamanho agora não é limitado pela ausência de vasos condutores. O transporte agora de nutrientes, gente, vai ser feito de uma forma muito eficiente. Ao contrário lá das briófitas, onde o transporte de nutrientes era feito célula a célula. Aqui, o xilema vai ser responsável pelo transporte de água e sais minerais de forma ascendente, desde as raízes até as folhas. Já o floema vai ser responsável pelo transporte de açúcar e de outros componentes orgânicos de forma descendente, das folhas até as raízes, e no caso, as folhas produzem esse açúcar. E aí, a partir das folhas, vai distribuir o floema, esse açúcar, para as demais partes da planta. Por isso que o seu transporte é de forma descendente. No caso, esse componente, formado por água e sais minerais, transportados pelo xilema, a gente chama de seiva bruta. E o açúcar e outros componentes orgânicos que formam então um componente uma seiva que a gente chama de elaborada. Então, xilema transporta seiva bruta, floema transporta seiva elaborada, certo? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o ciclo de vida das pteridófitas, lembrando que então que a gente vê da planta adulta é então o esporófito, tá, gente? É a fase então duradoura, diploide, que aí
Na base da folha, na época da reprodução, se formam os esporângios, que são os soros. Dentro deles vai acontecer o processo de meiose com a formação dos esporos. Esses esporos, então, que são haploides, são espalhados pelo ambiente e aí eles vão germinar. Nessa germinação, vai então formar o gametófito, que é o protalo, que é um gametófito N hermafrodita. Por que ele é hermafrodita? Porque ele vai apresentar as duas estruturas, tanto masculina quanto feminina, produtoras de gametas. No protalo, você tem o arquegônio, que é a estrutura produtora de gameta feminino, que é chamado de oosfera. Arquegônio é N, oosfera é N, portanto, a produção de gametas nas plantas ocorre pelo processo de mitose. Já o anterídeo é a estrutura produtora de gameta masculino, chamado de anterozoide. Esses anterozoides também N, produzidos através de mitoses sucessivas. Aí, gente, após a formação então dos gametas, oosfera e anterozoide, o anterozoide, ele assim como nas briófitas, ele é flagelado, e ele é flagelado porque aqui também a fecundação, o encontro da oosfera com o anterozoide vai acontecer no gametófito, no protalo, mas depende da participação da água. Vai ser então a água que vai permitir a fecundação. Com a fecundação, a união desses gametas vai se formar o zigoto, novamente agora restaurando o diploide, que se desenvolve no início em cima do gametófito. E aí esse esporófito vai então se desenvolver na planta adulta, certo? Então esse é o ciclo de vida das pteridófitas, muito semelhante ao das briófitas, no fato de depender da água para se reproduzir e nos nomes das estruturas, arquegônio produzindo oosfera, anterídeo produzindo anterozoides. Agora, se difere em relação às briófitas pelo fato aqui do esporófito ser a fase duradoura e o gametófito, que é o protalo, ser a fase temporária, certo? Para fixar, então, gente, essas diferenças e semelhanças de briófitas e pteridófitas. As semelhanças. Briófitas e pteridófitas são plantas isosporadas, ou seja, sempre os esporos são iguais, do mesmo tamanho. Já a dispersão desses esporos também é feita da mesma forma, pelo vento. O vento é que ajuda a espalhar esses esporos no ambiente. Briófitas e pteridófitas são plantas criptógamas, ou seja, ainda não têm estruturas reprodutoras visíveis, não têm flores. Na realidade, elas não têm flores ainda, não têm semente, muito menos frutos. E, principalmente, uma das coisas que vocês não podem deixar de guardar, a fecundação depende da água nos dois grupos de plantas. A água, então, vai ser fundamental para que aconteça a união dos gametas, tá? Agora vamos falar um pouquinho das diferenças, então, para reforçar. Briófita é avascular, não tem vasos condutores, o que limita muito o tamanho dessas plantas. Briófitas, gente, não chegam a 10 centímetros de comprimento. Já as pteridófitas são vasculares, têm 2 vasos condutores, xilema para transporte de seiva bruta, floema para transporte de seiva elaborada. Por isso, essas plantas transformam nutrientes de forma muito mais rápida, muito mais eficiente e também não limita o crescimento. Pteridófitas podem aí ter grande porte. O gametófito é a fase duradoura nas briófitas e o gametófito é transitório nas pteridófitas. Em contrapartida, o esporófito é transitório nas briófitas e é a fase duradoura nas pteridófitas, certo? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, falando dos principais aspectos das pteridófitas. Um beijo e até a próxima!